dizer obrigada, Jesus. Obrigada, porque quando os nossos irmãos são alcançados com os milagres, nós também nos alegramos com eles. Quando está triste, nós também ficamos tristes, mas quando vem vitória, nós também comemoramos a vitória de cada um, amém? Pode sentar em nome de Jesus. Já poderíamos ir para casa, não? Quantos aqui Deus já falou? Nós já recebemos uma palavra hoje abençoada. Estamos empoderados, estamos cheios do poder de Deus, da graça. Mas a gente vai só confirmar essa palavra. Abra sua Bíblia aí em Lucas 17. Lucas 17. Nós vamos ler do versículo 11 ao 19. Nós vamos falar um pouco hoje sobre as diferenças que há entre a gratidão e a ingratidão para com Deus. Amém? Acharam aí? Se você não tem uma Bíblia, peça para um voluntário, ele te ajuda. Diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Fala assim comigo: purificados. E um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os 9? Não se achou nenhum que voltasse, desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? A gente está vendo aqui, nessa palavra, nós vamos falar sobre gratidão e ingratidão. O que é a ingratidão? É o contrário da gratidão, né? A pessoa ingrata, ela sempre se acha melhor, se acha capaz, ela se acha que não precisa de ninguém, e quando ela é ajudada, ela também não agradece por isso. Então, essa é uma pessoa ingrata. E a pessoa grata, ela é o quê? Ela é aquela pessoa que tem uma dependência de Deus, ela declara essa dependência, ela demonstra essa dependência, ela fala da sua gratidão a Deus, ela é uma pessoa que sente a necessidade de estar expressando o quanto Deus é bom. Mas a gente percebe na história da Bíblia, e muitas histórias, que acho que é do ser humano, a ingratidão, está intrínseca na pessoa a ingratidão. Quando a gente vê a história lá do povo que saiu do Egito, que Jesus tirou de lá, onde eles eram escravos, onde trabalhavam tanto, onde sofriam tanto. Quando eles saíram, quando estavam lá no deserto, muitos deles estavam clamando, reclamando, por quê? Porque não tinha tempero, porque não tinha carne, porque não tinha água. Olha, irmão, que ingratidão. Quando Jesus tinha tirado eles lá de toda aquela servidão, de todo aquele sofrimento, de muitas vezes apanhar ali, né, ser chicoteados, porque se não tivesse fazendo o corpo mole, e Deus tirou aquele povo de lá, abriu o mar vermelho, um milagre fora do normal, mas aquele povo, ainda assim, estavam reclamando por não ter, naquele lugar que eles estavam, água, não ter tempero, né, pimenta. Como é que pode isso, né? A gente fica pensando assim, como pode alguém que teve uma experiência tão grande com Deus, de ter visto todo aquele povo lá do Egito morrerem lá tudo afogados, e essa pessoa hoje ainda reclama, aquelas pessoas naquela época ainda reclamavam porque faltava alguma coisa. E hoje a gente vai rever um pouco isso, porque nós temos recebido tantas bênçãos de Deus. E às vezes aquela que a gente não recebeu, a gente começa a murmurar. A gente começa a reclamar. Às vezes é motivo para muitos desistir de Deus, porque ela não recebeu uma bênção. E às vezes, e na grande maioria das vezes, aquela bênção que ela não recebeu, Deus não deu, porque Deus sabia que não era o melhor para ela, porque Deus tem sempre coisas boas para a nossa vida. E Deus nunca vai deixar que nada que seja ruim venha até nós, venha acontecer. Então, às vezes, a bênção não era bênção.
Era algo que lá no futuro ia se tornar até uma maldição. E às vezes a gente não agradece. E hoje a gente vai rever um pouco aqui como está o nosso espírito de gratidão. E se a gente ainda há em nós um espírito de ingratidão, Deus vai nos libertar hoje. Porque nós temos que ser gratos a Deus em todo tempo. No texto que nós acabamos de ler aqui, nós vimos que Jesus, ele sai lá de Jerusalém e ele vai fazer um caminho contrário. Ele vai pelo leste, e ali vai passar por Samaria, pela Galileia. E aquele caminho que Jesus fez ali, era um caminho que ele não costumava fazer, que o povo não gostaria de ir, porque era um caminho que era perigoso. E ali tinha um povoado, que estava pessoas, todas que tinham enfermidades, como a lepra, enfermidades contagiosas, que podia contaminar as pessoas. E ninguém passava por ali. Mas olha como o nosso Deus é bom, como Jesus é maravilhoso. Jesus decidiu naquele dia fazer o caminho contrário. E quando Jesus passa ali, o que ele ouve? Aquele povo gritando o quê? Jesus, me ajuda, socorro. E Jesus para atender aquelas pessoas. E é tão interessante, e é tão sobrenatural, quando a gente vê que aquelas pessoas, a mais ou menos uma distância, porque não podia se aproximar muito, Jesus diz tão somente para eles assim, olha, vai ter lá com o teu sacerdote. Percebe, irmão, o que eu estou falando? Jesus não fez nada, Jesus não chamou eles, não perguntou se eles criam na cura, o que eles queriam, não. Jesus tão somente disse para eles, ó, vai lá ter com o sacerdote. E quando eles estão a caminho lá de ter com o sacerdote, o que eles percebem? Que eles estavam curados. Você pode aplaudir Jesus? Eles estavam curados. Esse é o Deus que a gente serve. Então, e ali, só um deles voltou para agradecer a Deus. Olha que difícil a gente... vamos nos colocar no lugar de Jesus? A gente faz o bem, ajuda ali, né, uma turma, e depois só um volta para desagradecer, para louvar e para engrandecer o nome de Jesus. E antes que a gente entre assim, em mais detalhes, eu te pergunto, será que a gente também não tem agido assim com Deus? Será que de tantas bênçãos que Deus tem nos dado, a gente não tem voltado para agradecer a Deus? O que essas pessoas fizeram aqui, né, testemunhando, foi expressando a gratidão delas ao Deus que pode todas as coisas, ao Deus que fez na vida delas aquilo que ela tanto precisava. Amém? Então, a gente vai falar um pouco sobre a diferença aí da gratidão para a ingratidão. Em primeiro lugar, a gratidão, ela nos aproxima. Fala assim, aproxima. E a ingratidão, ela traz distanciamento. Então, a gratidão, ela nos aproxima. E a ingratidão, ela distancia. Nós estávamos separados de Cristo. Nós estávamos separados de Deus. Mas, através de Jesus Cristo, nós fomos unidos. Hoje, nós somos um povo de Deus. Se nós não conhecêssemos a Deus, nós não estávamos aqui reunidos, eu não ia conhecer você, você não ia me conhecer. Mas o amor de Deus por nós, a morte de Jesus na cruz, trouxe a nós essa aproximação. E hoje nós podemos ser chamados de irmãos em Cristo. Coloca Efésios para mim, 2:12, por gentileza. Vamos ver o que diz? Naquele tempo, estavam que sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Assim estávamos nós antes, sozinhos, não nos conhecíamos, não tínhamos comunhão, não sabíamos o problema do outro, nós não orávamos um pelo outro, porque nós não nos conhecíamos, mas Jesus nos aproximou. Hoje nós podemos estar aqui junto com você, orar o teu problema, pela tua luta, pela tua enfermidade. Nós podemos alegrar quando você tem a vitória, junto nós podemos isso, mas quando tem ingratidão, a gente não tem como ter essa comunhão. Por quê? Porque você distancia, você se afasta. Você não consegue estar próximo. E a gente vê na Bíblia, e Jesus nos ensina muito isso, em que tudo nós temos que dar graças a Deus.
Quando nós temos essa gratidão, Deus faz milagre, Deus faz a multiplicação. Coloca para mim Mateus 15, 36. Olha, aqui foi o próprio Jesus. Jesus era Deus, não é? É o próprio Deus. Ele é o próprio milagre. Mas o que ele faz? Tomou os 7 pães e os peixes e, tendo dado graças, partiu e deu aos discípulos e este ao povo. E olha aí, enquanto continuou o versículo, fala que era uma multidão de pessoas que estavam ali. Jesus poderia, soberano, poderoso como é, simplesmente pegar os pães e acontecer o milagre. Mas Ele está nos ensinando que, em primeiro lugar, nós precisamos dar graças a Deus. A gente precisa agradecer a Deus por tudo aquilo que nós temos. Antes do milagre, agradeça para que o milagre chegue até você. Jesus ali, ele agradeceu, ele disse ao Pai, olha, obrigada. A mesma coisa ele fez quando ele foi tirar a pedra lá para Lázaro sair. Ele agradeceu ao Pai, ele sabia que o Pai estava com ele, que o milagre ia acontecer. E eu quero te encorajar nessa manhã a você ser grato a Deus por tudo que você tem. A você não reclamar, a você não murmurar, mas antes de qualquer coisa, agradecer. Está difícil, irmão, em casa? Está com problema? Fala, Deus, eu te agradeço, Pai, por as dificuldades que eu estou passando. Sabe por quê? Porque na dificuldade Deus nos faz forte. Na dificuldade Deus nos faz crescer. Na dificuldade Deus nos mostra o quanto nós somos dependentes dEle. Que nada nós somos, nada nós podemos, se não for pela graça e pela misericórdia de Jesus. Amém? Gratidão. Gratidão a Deus. A gratidão também, ela nos faz lembrar. E a gratidão nos faz esquecer. Aqueles 9 homens, eles esqueceram. Para eles não foram importantes o que Deus fez. A Bíblia nem fala mais deles. A gente nem sabe o que aconteceu com eles depois disso. Nós nem sabemos se para a família deles, eles se alegraram por ter sido curados. Provavelmente saiu dali, agora eu posso, agora eu vou comer churrasco, né? Ai, agora eu vou ali poder comer aquele prato. Se é que tinha alguém pensando assim, né, gente? Só uma conjectura. Mas só um voltou para agradecer a Deus. Nós vemos na Bíblia um homem chamado Davi, que ele fez tantas coisas que desagradou a Deus. Mas Davi era um homem que ele sempre voltava-se para Deus, não só no arrependimento, mas também na gratidão. Davi sempre agradecia a Deus por tudo. Ele nos faz olhar para nós e para a nossa vida e aprender a agradecer. E não agradecer só na hora que vai comer, irmãos. Às vezes aquele agradecimento. Obrigado, Senhor, porque a ansiedade de comer está grande demais. Mas coloca aí para mim Salmos 103, o versículo de 1 a 5. Vamos ver o que Davi está nos ensinando aqui. O que diz aqui? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem dá cova, redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. Olha que lindo, gente, eu amo esses versículos, sabia, desse salmo. E Davi fala com um sentimento tão grande. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Sabe aquele sentimento? Eu não sei se eu consigo transmitir para você esse sentimento que Davi estava tendo naquele momento. Davi passava por lutas, Davi foi perseguido, mas em tudo ele via o quê? O livramento de Deus, a proteção de Deus. E aí, por ver tudo isso, ele agradecia. Não esqueça, Senhor,
Foi Ele quem nos perdoou, foi Ele que tirou todas as nossas iniquidades. É Ele quem cura todas as nossas enfermidades. É Deus que cura, irmãos. O homem nada pode dar, o homem não tem nada que não venha de Deus, mas o nosso Deus pode todas as coisas. Hoje o que você é, o que você tem, agradeça a Deus em todo o tempo. Não reclame, não murmure, não diga não está bom, mas diga assim, obrigada Deus, porque eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu estava, eu sei, Senhor, que o melhor ainda está por vir. E quando a gente tomar essa atitude, as chuvas de Deus começam a ser derramadas sobre a nossa vida. Toma posse nessa manhã em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloca Deuteronômio 8:17 para mim. Lembrança que precisa ficar em você, precisa ficar em mim, no meu coração. Diz o quê? Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu, me adquiriram estas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Nós não temos nada de nós mesmos. A nossa inteligência, o nosso intelecto nos ajuda, claro, abre portas, conhecimento nos ajuda, mas sem Deus nós não chegamos a lugar nenhum. Sem Deus nós somos pobres e miseráveis. Somos pessoas que vamos viver mendigando, porque nós não vamos ter paz, não vamos ter alegria. Mas quando nós temos esse Deus tão bom, aquilo que nós temos, que ainda que pareça pouco, Ele nos traz alegria, nos traz paz, porque nós sabemos que foi Deus que nos deu. Irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. Às vezes você está reclamando do seu carrinho, está aí reclamando, dizendo, ai, carrinho velho, você tem que ficar empurrando. Não reclama não, agradeça a Deus. Agradeça a Deus hoje por esse carrinho velho que você tem. Eu vou te contar uma história aqui. Eu sou pessoa que eu sou grata a Deus por tudo, irmãos. Sou mesmo. E eu não tenho vergonha de dizer. Nós tivemos uma Brasília uma vez. E eu sempre gostei de andar bem arrumadinha, né? E eu lembro que eu estava com a saia branca, toda chique, né? Vinha de Guarulhos, na Dutra. E aí eu percebo que todo carro que passava olhava para a gente. Eu olhei para ele, devo estar maravilhosa. Ai, ai, ai. Aí o motorista de ônibus fez assim para a gente olhar. Quando eu olhei, gente, o carro está igual ao dos Flintstones. A gente estava vendo a pista, o fundo estava quase caindo. Mas eu pensei que eu reclamei, não, irmãos. Nós paramos em algum lugar, ele arrumou uma madeira, colocou embaixo para segurar o banco, porque eu tinha medo de passar nas lombadas e eu acabar caindo, né? Aí o marido vai embora e a esposa fica lá jogada no chão. Mas eu quero te dizer com isso. Hoje, Deus nos deu um carro bom. Hoje Deus nos deu um carro melhor. Mas nós nunca reclamamos, Ele está aí para confirmar. Eu nunca reclamei de falar, ai, que porcaria de carro. Ai, que vergonha. Logo eu. Imagina, né? Toda poderosa, com o carro dos Flintstones. Irmão, em tudo dá graça. Quando nós íamos morar aqui, a nossa casa, ela não tinha reboco, não tinha nada. Chovia, a água escorria dentro de casa, parecia uma enxurrada. Camas, tinha que ser tudo em cima de tijolos, porque acaba tudo. Mas a gente sempre deu graças a Deus, nós nunca reclamamos, e hoje Deus tem nos dado o melhor. Hoje a gente pode ter uma casa que é coberta, hoje Deus nos deu não só uma, mas deu mais que uma. Sabe por quê? Porque em todo tempo eu sou grata a Deus, nós somos gratos a Deus, e eu sei que nada veio de mim nem dele, nem do nosso esforço, mas em primeiro lugar veio do Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos abençoou, Ele nos escolheu, e a gente nunca reclamou daquilo que Deus permitiu que nós passássemos. Sabe por quê, irmãos? Tudo que nós passamos nos deu muito mais o sentimento da nossa total dependência de Deus. Eu posso ter a melhor profissão, eu posso ter o melhor salário, mas se eu não tiver Deus,
se eu não tiver o temor, se eu não tiver a gratidão a Deus, eu nada vou fazer na minha vida. E eu quero que você entenda essa palavra. Não reclame daquilo que você está vivendo hoje, mas agradeça a Deus. Agradeça pela vitória. Está difícil hoje, mas Deus vai dar vitória amanhã. Está complicado hoje, irmão, mas amanhã Deus vai te fazer passar por essa situação. E você vai servir de exemplo, você vai servir de testemunho, porque você não vai falar só porque você estudou, mas você vai falar porque você passou, você tem experiência com Deus. E quando a gente tem experiência com Deus, irmãos, é bem diferente. Mergulhe-se no conhecimento com Deus, na tua intimidade com Deus. Vai mais fundo, como disse o Rodrigo aqui. Não fique só naquela água que molha até o calcanhar. Não fique só até no joelho. Não fique só até a cintura. Mas vá ao mais profundo. Quando você for mais profundo, você vai ver o quanto você depende de Deus. Principalmente se você não souber nadar. Porque é Deus quem vai te tirar de lá. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Amém. Para encerrar, nós vamos falar que gratidão é expressão e ingratidão é omissão. Lucas 17, 18. Vamos voltar aí, 17, 18. Diz assim: então ele lhe disse, o 18: não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? O povo judeu era tido como os melhores, né? Como os escolhidos. Mas nenhum deles voltou para agradecer a Deus. Quem voltou para agradecer a Deus foi um samaritano. Aquele samaritano fez a diferença, porque ele, ao sentir que estava curado, que estava liberto, ele voltou e se prostrou diante de Deus e agradeceu a Deus. E louvou ao Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Não só receber a bênção, mas agradecer. Quando nós agradecemos, nós estamos expressando a nossa gratidão a Deus. Nós estamos declarando para o mundo, para as pessoas que nos ouvem, o quanto Deus é bom, o quanto a sua misericórdia é grande, o quanto a sua benignidade é maravilhosa, porque Ele não olha nossas falhas, nossas imperfeições, mas Ele simplesmente opera um milagre na nossa vida. Eu não sei qual milagre que você precisa de Deus hoje, mas eu queria que nesse momento você pensasse: quem você tem sido? Um judeu ou um samaritano? Você pode pensar? Você tem agradecido a Deus por tudo que você tem? Ou você tem mais reclamado daquilo que você não tem? Você tem colocado os teus sonhos, os teus projetos na mão de Deus, mas agradecendo antes mesmo de receber? Porque agradecer a Deus depois que nós recebemos é fácil. Nós já recebemos, mas e agradecer a Deus quando a gente ainda não recebeu? Você pode agradecer a Deus pela casa que ainda você não tem, mas Deus vai te dar. Você pode agradecer a Deus pelo carro que você não tem, mas Deus vai te dar. Você pode agradecer pelo emprego que você não tem, mas Deus vai te dar. Eu não sei, irmão, qual a situação de que você precisa agradecer, mas eu quero nessa manhã te levar a agradecer por aquilo que você ainda não tem, porque Deus, no momento que você agradecer pelo que você não tem, o milagre de Deus vai chegar na tua vida, porque o nosso Deus é um Deus que faz, não porque nós queremos que Ele faça, mas porque nós cremos que Ele faz. Quando eu agradeço, antes de receber, eu estou dizendo, declarando: eu confio em Ti, Senhor. Eu sei, Deus, que o Senhor pode, eu sei que eu vou receber do Senhor. E eu não sei você que está aí em casa, está nos ouvindo. Eu não sei se você, por algum motivo, tem se distanciado de Deus. Você não tem vindo ao templo adorar a Deus. Deus deixou o templo para que nós tivéssemos essa comunhão, essa adoração. Estarmos aqui de manhã ou à noite é sinal de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Eu quero falar para você hoje: tira essa ingratidão do teu coração, volta à casa do Pai, volta a dizer assim: olha, bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Então volte para o Senhor, volte para Jesus, volte para a casa do Pai.
Não se deixe, irmãos, se descontentar por algum motivo e sair da presença de Deus, sair da casa do Pai, porque que Deus tem a ver com o teu estar contente ou não. Quem te abençoa é Deus. Quem te derrama graças infinitas sobre a tua vida é Deus. Então seja grata ao Senhor, venha congregar, venha se alegrar, venha ter comunhão com teu irmão, venha estar na casa do Pai, porque esse templo foi criado para que nós pudéssemos estar reunidos na oração. Quando você está aqui junto, quando nós estamos aqui juntos, nós oramos, e a nossa oração juntos, ela fica muito mais forte, e o milagre de Deus é muito maior do que a gente possa imaginar. Amém, queridos? Saia dessa vida de ficar em casa, cultuando de casa. Venha adorar o Senhor no templo. Seja grata, não seja um judeu que já recebeu a bênção, já foi. Não, seja um samaritano que recebeu a bênção, mas continua na casa do Pai, em todos os tempos, dizendo: obrigada, Senhor, eu sou grata a Ti por tudo que tenho e por tudo que sou. Receba essa palavra nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Baixa a sua cabeça um pouco. Eu não sei em que situação você se encaixou. Você está aqui na casa do Pai, mas mesmo assim você ainda tem alguma coisa dentro do teu coração que demonstra ingratidão para Deus. E Deus quer derramar a bênção sobre a tua vida. Deus quer operar um grande milagre sobre a tua vida. Então, nesse momento, peça perdão para Deus. Senhor, nós oramos agora, Pai. Meu Deus, e mediante a Tua palavra, Senhor Jesus, nós não queremos ser como aqueles judeus, Senhor Jesus, que foram curados, mas não voltaram para Te agradecer. Mas, Deus, nós queremos ser como o samaritano, que veio e voltou, que se prostrou diante do Senhor, que Te adorou, Pai. Meu Deus amado, nos ensina a ser gratos, ó Deus, por tudo que temos, e ser gratos também, ó Deus, pelo que não temos, Senhor Jesus. Nos ensina, Deus, a ser dependentes de Ti, a confiar mais em Ti, Senhor Jesus. Não permita, Deus, que a nossa falta de fé nos leve, Deus, a ser pessoas ingratas, Senhor, mas que em todo tempo, Jesus, os nossos olhos estejam voltados para Ti, que nós tenhamos consciência, Deus, de onde o Senhor nos tirou, do que éramos antes e que hoje nós já somos, Pai, e sabemos que vamos melhorar muito mais, porque a Tua palavra nos diz que a boa obra que o Senhor começou, o Senhor vai aperfeiçoar, Deus, e nós cremos nessa palavra. A Tua igreja está, Senhor Jesus, orando neste momento, pedindo perdão a Ti, ó Deus. Cada um sabe, Pai, a falha que tem tido contigo. Senhor, que nós possamos ser perdoados nessa manhã, e que nós possamos renovar nossa aliança de gratidão a Ti, Deus, porque o Senhor nos ama, Pai, o Senhor nos escolheu, onde nós estávamos, Deus, o Senhor deu o Seu Filho, Pai, para sofrer naquela cruz, para que Deus, o sangue fosse derramado, Deus, e nós não podemos com a nossa ingratidão anular, Senhor, todo aquele sangue, todo aquele sacrifício que foi feito naquela cruz, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos, Pai, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus?